dando continuidade à sequência do nosso evento, né? O professor Rogério Porto vai falar agora sobre a questão do Enem, né? Veio enquanto professor de física do ensino médio. E aí eu queria dizer uma coisa. Agora é para torar. Professor Rogério Porto. Brincadeira. Veja bem, primeiro eu vim aqui para conversar com vocês sobre o ponto seria a questão do Enem. Na verdade a ideia era, eu começava conversando um pouquinho com vocês e o palestrante seria o professor Ilhos, né? Entretanto teve problemas de saúde, não pôde vir, então eu vou apresentar. Isso é mais uma conversa, tem alguns colegas aqui na sala que já ouviram bastante essa conversa que a gente tem. É a conversa de um professor velho e que não é pesquisador, portanto é uma intuição. Então não espere grande coisa, é uma intuição e alguém que está esse tempo todo ensinando, e eu tenho a impressão de que o pessoal da física tem algo a contribuir sobre esse exame que está tomando conta do Brasil inteiro e que aparentemente está tudo bem, e eu tenho a impressão que não está. Tem coisas que precisam ser modificadas, incluindo o ensino de física. Mas é só uma intuição, e eu queria até a ajuda de todos, colocar suas opiniões, mas é algo que eu acho que é importante a gente conversar. Faz parte do nosso dia a dia, aí talvez ajude no nosso trabalho. Bom, um dos pontos que eu utilizei para fazer essa conversa com vocês foi esse documentozinho que eu distribuí, que ele está simplificado, da Sociedade Brasileira de Física. Ela, já há um certo tempo, também está preocupada com esse exame nacional, que ele está bem robusto, tomando conta do Brasil inteiro, e todos nós sabemos que um exame que tem a força que o Enem tem hoje, fatalmente ele influi bastante no que se vai ensinar de física, ou no ensino como um todo. Então a SBF é bem objetivo quando diz que, sendo um exame, ele com certeza vai orientar o ensino médio. Eu diria que ele vai quase que impor um determinado comportamento de ensino diretamente ao ensino médio, mas isso já vem, quem trabalha com escolas particulares, que é a nossa realidade, sabe que agora os diretores de escola, eles já querem pegar o Enem e descer, pelo jeito vai chegar na escola infantil, pelo jeito, né? Porque quando acontece isso, as escolas querem resultados, é um corre-corre para resultados impressionante. Não se preocupa com qualidade, se preocupa com resultados. Aí ficam escolas que discriminam alunos mais fracos, para ter escolas que criam todo tipo de número diferente para ter melhor resultado, botam a faca no pescoço do professor, não é? Para que o resultado fique cada vez melhor, não se preocupa com a qualidade, e sim com o resultado. Então a Sociedade Brasileira de Física chama a atenção para esse detalhe. Então nós, professores, eu tenho a impressão de que precisa conhecer um pouco o que está acontecendo com o Enem e o que é que o Enem verdadeiramente é. Bom, eu fiz o seguinte: primeiro, eu quero situar os colegas no que é o ensino médio, no que se pede do ensino médio e do que o Enem quer fazer. O ensino médio, no nosso país, pelo menos até hoje, não é, se considera como uma etapa final da educação básica, em cima desses três pilares: continuidade do estudo, enfrentar a vida cotidiana e a preparação para o mundo do trabalho. Então, quer que o estudante, no ensino médio, concluindo o ensino médio, ele tenha essa formação. Evidente que na nossa realidade de ensino privado, na nossa realidade, eu não conheço outra, os colegas de ensino público podem nos ajudar, basicamente a escola de ensino médio olha para cá. Continuidade dos estudos, ou seja, resultados na universidade. Então, os esforços são praticamente todos aqui. Então, eu dividi a minha conversa, esses três pontos de reflexão, num balanço geral do Enem, para a gente saber do que está conversando, analisar essa carta aberta que a CBF mandou para o INEP e ainda não teve resposta, e algo que eu acho que também é legal conversar, que é o que o Enem tem de positivo no ensino médio. E devem existir vários pontos que o Enem pode ajudar no ensino médio. Eu olho para um deles. O que é que o tipo de avaliação do ensino médio pode ajudar na aprendizagem? Eu tenho muito pouco tempo, então
eu estou olhando só para esse pontinho, correto? Porque eu acho que ele é legal para a gente. Como eu não sou pesquisador, isso é tudo intuição, correto? Então vamos lá. Primeiro, dá uma olhada no balanço, para a gente ter ideia do que ele está falando, para a gente ter ideia do que é o Enem hoje no nosso país. É bom a gente conhecer os números. Eles passam, às vezes, despercebidos. Por exemplo, a imprensa até que bota, mas muito solto. Ela só intensifica o ranking, não é? O ranking intensifica. Mas os números como um todo, é bom a gente ter ideia do que é que a gente está falando. Primeiro, o tamanho dele, aqui é a nossa região. Depois do Sudeste, nós estamos com a maior quantidade de estudantes participando do Enem. Ele vem crescendo fortemente, não é? Claro que a cada ano vai crescer mais, porque o número de pessoas aumenta, os que vão fazer novamente e os que estão chegando, então esse número ele tende a crescer bastante. Né? Esse foi o total de inscritos agora em 2014, quase 9 milhões de estudantes. Entretanto, participantes, pouco mais de 6 milhões. Ou seja, inscritos quase 9, está vendo? E participantes 6 milhões e alguma coisa. Olha a quantidade de faltosos. Sabe quanto foi esse custo aqui para a sociedade? 56 milhões de reais foram perdidos devido a essa falta aqui. 56 milhões. Sabe qual é o custo de um Enem? Ano? 500 milhões de reais. Então, quando a gente passar por uma arena, pode olhar para a arena e pode dizer assim, um Enem a cada ano. É ali. Por quê? Porque é uma infraestrutura muito grande. Nós somos um país que a gente se preocupa muito com a desonestidade lá em cima e não olha a nossa. Ou seja, a tentativa de burlar o Enem, ela é muito grande. A sociedade tem esse vício terrível. Então o custo é em cima de uma logística grande, são 500 milhões de reais. Aí quando vaza uma besteirinha lá numa cidade do interior, a gente já culpa quem está organizando, gastando 500 milhões. A sociedade tem sua responsabilidade também, né? Não pode estar se preparando para burlar, não. Né? Então é um custo muito alto. Então esses são os números atuais do Enem. O resultado das provas, né? As médias, essas médias, elas só são importantes elas serem avaliadas a gente comparando. Não tinha tempo para fazer, eu estou fazendo isso, comparando vários anos. Pega um grupo de escolas, entendeu? E você vai comparando como é o comportamento das médias. Por exemplo, tem uma média que é interessante. Você vê escolas que estão com a média elevada, praticamente não sobe mais. É como se tivesse bateu no teto. Um pontinho para lá, um pontinho para cá. Agora você nota escolas que estavam com resultados muito baixos e no ano seguinte, o resultado bem melhor. Principalmente escolas públicas, viu? É bom ver isso. O site do INEP permite. A imprensa quase que não fala sobre isso. Só fala sobre os 10 primeiros, aquelas conversas fiadas, né? E não nota que tem escola crescendo. Só que ainda não está no nível das 10, das 20 primeiras, né? Então não comentam. Isso é uma coisa que é errado. Quem mais cresce é a pública. É quem mais cresce. Em percentual, sim. Em percentual, sim. Esse aqui é o desempenho mínimo no Brasil, aqui o desempenho máximo e aqui a média do nosso país, a média geral. Não é? E aqui vem a questão da redação. É aqui que eu levanto, minha gente, o primeiro ponto de reflexão. É uma opinião pessoal minha, mas eu venho percebendo isso na escola. Eu acho que a escola, aqui está o pessoal da física, não tem ninguém de código de linguagem, então eu vou ficar mais à vontade, senão iam quebrar o pau comigo, viu? Com certeza iam quebrar o pau comigo. Mas eu chamo a atenção esse detalhe que me preocupa. O intenso estudo para a redação, será que está prejudicando os outros estudos? A impressão que eu tenho, sim. Eu nunca vi se dedicar tanto tempo ao estudo de redação como ultimamente. É uma coisa que eu acho absurda. Eu nunca vi tanto. Os estudantes estão mais voltados, pelo menos na escola privada, está acontecendo esse fenômeno, Salatiel. É tanto recurso para estudar redação que eu fico pensando, para que tanto? Que os professores de código de linguagem não me ouçam falando, porque vai quebrar o pau comigo. Mas isso, não sei se vocês já chamaram a atenção. Até recursos financeiros das famílias, viu?
É como se o mais importante fosse fazer a danada da redação. Que tanto estudo de redação é esse, minha gente? Que tanto tempo de estudo de redação reduzindo o estudo das outras áreas do conhecimento? Isso é um problema, Santiago, que eu acho que é uma impressão minha, entendeu? Mas, devagarzinho, vou começar falando isso nas escolas, mas com medo danado do pessoal da redação, porque eu nunca vi. Sala de professores só fala de redação. Imprensa só fala de redação. Como se as outras disciplinas não tivessem a mesma importância. Aí o que é que acontece com os estudantes? Direciona todo o seu esforço também para redação. Hoje, o custo maior de uma escola privada é na área de redação. O custo maior é como se isso fosse resultar na melhor preparação do estudante. Eu acho que não. Então é um ponto que eu queria trazer para conversar com vocês. Aqui são os detalhes, né? Eu sempre converso com os professores dizendo, me parece estranho, porque o aluno bota o pé na escola, já é matemática e português. Matemática e português. Matemática é mais sofrido, né? Português. Desde pequenininho até chegar lá na ponta, é a disciplina que é mais repetida e que mais se estuda e que não se aprende. Que danado é isso? Eu não consigo entender. Meu filho não consegue aprender física, professor, e eu fico pensando, também, só vai começar no primeiro ano quando quer. Às vezes chega no fim. Física tem esse tempinho para você aprender. E ninguém reclama de português. Começa desde pequenininho até o fim e continuam estudando muito e não aprende. Que danado é isso? Eu realmente não consigo compreender. Não consigo compreender, não consigo. O desempenho para o região é algo que diz respeito a gente. Não é que eu sou contra a questão da mobilidade, não sou contra. Agora, ela ainda está prejudicando, inclusive, a nossa região. Não sou contra a mobilidade. Eu quero uma mobilidade agora em condições de igualdade. E por enquanto não está. Não é? Então, o desempenho por região, olha a nossa aqui, nós só conseguimos vencer para o norte. Entretanto, na mobilidade, quem mais entra é o sudeste. Correto? O número maior de estudantes que procuram a tal mobilidade. O SISU, o famoso SISU. Não é? Ora, eu fui procurar olhar direitinho as condições, além da mobilidade. Por exemplo, São Paulo não abre para o Brasil inteiro e é o estado que manda mais estudantes na mobilidade. A disputa não está correta. Não é? Mas eu fiz um levantamento que é interessante a gente observar. Aqui na parte de cima é o Nordeste, a nossa realidade. O estudante, quase sempre, não todos, começam a estudar em fevereiro e estão começando a parar em outubro. Outubro, já estou dizendo com uma boa vontade, né? Porque tem escola que para em 30 de setembro, porque outubro é reservado para se preparar para o Enem. Então, a quantidade o tempo de estudo do estudante aqui no Nordeste, agora veja o do Sudeste, vai de fevereiro até dezembro. Aqui tem um recessozinho que é até menor que o nosso. O nosso, em muitos locais, na escola, é o mês inteiro, não é? Então, se você contar aqui a quantidade de tempo que o nordestino estuda e o do Sudeste, já vai ver que isso também pode fazer uma certa diferença, viu? Lá se estuda mais tempo. O aluno está mais tempo na escola do que aqui. O Rogério, essa realidade aí, comparada é também assim no Ceará? O senhor tem algum levantamento, alguma ideia? Eu visitei o Ceará. O Ceará, ele tem uma diferença, eu não diria no tempo. Você olhando só o estado do Ceará, ele se destaca. Primeiro porque o Enem já é uma realidade muito mais antiga do que a nossa aqui em Pernambuco, mas também porque a sociedade cearense, ela leva a educação mais a sério do que a nossa. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Há um rigor maior, pelo menos nas escolas do Ceará que eu visitei, a sociedade ela tem um interesse maior, ela exige mais dos seus filhos estudando do que a nossa aqui. Com certeza, né? E tem diferença. É mais competitiva, né? Foi, E a pronto. proposta dele é diferente. Pois é. O tempo de aula é diferente. E ele envolve o aluno nessa questão de aulas. Sistema integral lá já existe. Pois é. O aluno está na escola o dia todo. Tanto é que o número do Ceará você vai ver aí que é maior. Nos resultados das Olimpíadas Brasileiras de Física, o estado do Ceará sempre teve um destaque a nível nacional. Sim. Então, sempre
O Enem, 62 alunos foi de Ceará. Mais da metade. Por exemplo, algumas escolas, principalmente que se destacam mais, nas autoridades de conhecimento, nas comunidades, por exemplo, a escola Aitsá, Falcante e Faria Freitas, são escolas muito fortes em Fortaleza. Elas buscam não somente o Nordeste, mas o Brasil inteiro, porque são alunos, levam para lá, claro. Inclusive às vezes a família também do aluno, Claro. e o custeiro, né? É por causa do ranking. Para que o aluno prepare-se para aquele aluno que já Ali é o ranking, já tem potencial para que O Ariguissá tem 3 razões sociais. Só apresenta um, mas tem 3. Só apresenta um. É o ranking. O GEL é exportação. Então esses são os números do desempenho por região. O desempenho por idade. Isso é um dado interessante para a gente ficar sabendo também, pessoal. Se a gente não olha, às vezes passa despercebido. Antigamente, eu lembro quando eu ia para as reuniões na UPE, a grande preocupação da direção da UPE na época era que a entrada dos estudantes na UPE eram alunos, a maioria já estava na faixa de 20 anos e mais de 20 anos, principalmente aquelas entradas mais fortes, quando não existia, quando o Enem não estava em jogo, não é? Então agora, se olhar com atenção, veja as médias por idade. Veja que entre 15 e 18 anos, portanto, os nossos concluintes, né? Aquele que está terminando o ensino médio, não é? Observe que agora, com a chegada do Enem, suas médias são maiores. Observe direitinho, não é? Isso é no Brasil inteiro, viu? Olha, as médias entre 15 e 18 só dá uma pequena diferença aqui na área de ciências humanas, viu? Acredito que é porque o estudante de 25 a 30 anos, talvez mais amadurecido, ele tenha maior mobilidade de trabalhar com os textos na área de ciências humanas. Pode ser que seja isso, mas a diferença é tão pequena, não é? Está percebendo? Então, os melhores rendimentos estão entre 15 e 18 anos de idade, que na verdade é o estudante concluinte do ano, não é? Então isso é um dado interessante, que é bom a gente avaliar. Eu não tenho ainda assim muita segurança de dizer o que é, mas é ponto para a gente estudar, porque faz parte do nosso, é o nosso estudante atual, não é? Então ele é quem está com o maior rendimento. Eu não tenho os números exclusivamente do Nordeste, eu não tenho, o INEP não disponibiliza. Mas são coisas que eu acho que é interessante a gente ficar sabendo. Não é só o ensino do conteúdo e físico, como comentaram aqui, a gente tem que estar metido no meio da educação, saber como são os seus números, o que está acontecendo. Nós somos professores, né? Então a gente tem que participar. E eu acho que a nossa associação deve ter também pessoas voltadas para isso aí, porque isso as políticas públicas são todas em cima dos números. Então a gente tem que estar sabendo um pouquinho disso. Viu? Aqui são os concluintes. Pois não. A gente acredita que 15 a 18 anos, especificamente em ciências naturais, você tem ali 468, né? E os outros, como tem uma idade maior, então um pouquinho maior. Na verdade, esse número aqui, eu estou com a ligeira impressão que, como minha vista não é boa, eu devo ter digitado errado, viu? Ou troquei aqui, o 8 veio para cá. Não, é porque eu digito muito bonito. Aqui isso não foi copiado, era pegando os dados e digitando. Com certeza você colocou bem. Eu acho que é 486. Eu acho que é 486. Porque todos só falha aqui. Eu acho que eu não digitei legal aqui, desculpa. Viu? Mas são todos maiores. Viu? Não. É a minha que é bom. Aqui são os concluintes. Correto? Pronto, pessoal. Mais um dado que eu ando olhando muito isso. Mais um dado. Por exemplo, note que de 2013 a 2014 as médias vêm aumentando, tá vendo? Dá uma broncazinha aqui e aqui. Aqui eu fui perguntar a um colega professor de matemática se o motivo disso aqui, por que não teve crescimento. Ele me disse o seguinte: olha, Rogério, a impressão é essa. A prova de 2013 de matemática, 80% da prova foram os conteúdos do ensino fundamental. 80%. Aí eu fui verificar se ele estava com a média correta e fui procurar na revista do professor de matemática. Ele está correto. Em 2013, 80% da prova é conhecimento do ensino fundamental. E 20% ensino médio, que poderia ser resolvido também com uma boa ideia do próprio ensino fundamental. Então foi uma prova quase ensino fundamental, uma avaliação onde se deixou de lado 3 anos de estudo, o que já é um erro, não é?
E quando foi em 2014, o percentual foi diferente, em torno de 60%. Então, provavelmente, com essa doença de só estudar para o exame, isso pode ter acontecido, né? Agora, aqui é a minha briga, minha gente, desculpa a minha briga, eu não consigo aguentar isso aqui. Se estuda cada vez mais e baixou. Os professores de português dizem assim, ninguém me convence disso. Não, é o tema que foi mais difícil. Então você não estuda não, velho. Se basta o tema para dizer que cai o aprendizado. Eu ouvi falar alguma coisa em 2013 que o próprio MEC teve um problema sério quanto às correções do Enem, quanto aos avaliadores, quanto em 2013, isso saiu até em reportagens nacionais, que deram notas altíssimas, 10, para redações totalmente fora do tema, com histórias, etc. Aí o MEC, ele caiu, foi mais rigoroso nesse processo. Pode ser, professor. Em 2014. Pode ser, é verdade. É verdade. Mas esses são os números que nós temos aí, mostrando essa leve queda matemática e redação. Pois não. Esse me preocupa com a formação dele, porque geralmente a redação passa com mais de uma pessoa. A redação passa com mais de uma pessoa. Duas pessoas. Eu tenho uma colega que ela faz parte, e seria então os dois erraram, é verdadeiro. Tem professor que diz para mim que é o contrário, que aqui, esse ano de 2014, eles foram mais, como é que eu digo? Mais suaves. Então era para ter aumentado mais, né? E não baixaram. Se a bronca foi em 2013, era para 2014, tá? Né? Tem uma broncazinha aí, pessoal. Ninguém está querendo encarar esse troço aí, mas tem uma bronca aí. Tem uma bronca nessa história. Na internet tem pessoas que se dedicam a esse estudo achando que redação deveria sair do Enem. No lugar de estar ajudando, vai estar prejudicando. Isso que receita e mais receitas agora. Bom, é uma bronca, mas é bom a gente ficar sabendo. Não é da física, mas é da formação. Acho que é interessante a gente estar sabendo. A participação do nosso Estado aqui. É a primeira vez, né? Então já existem alguns números. Esses números são os primeiros ainda, viu? Tem sempre outra lista, eu só tive acesso ao primeiro. Pronto. Aqui, na ordem, eu escrevi errado, viu? Residência aqui. Na ordem, estudantes que participaram do SISU, na ordem, viu? Aí você tem Minas, São Paulo, mas são mais Minas com mais alunos do que São Paulo. Lembro que Minas participa do SISU. Então, é provável que tenha mais alunos, né? O nosso estado entrou com 176.771 estudantes participantes do SISU, ou seja, se espalhou na escolha do SISU pelo Brasil. Aqui é o local de residência deles. Aqui você tem a escolha, o estudante que escolheu a universidade, o Instituto de Ensino Superior. Na ordem, olha aí, está vendo o Ceará? Então, nessa primeira chamada, não é? No Brasil, a quantidade de estudantes que procurou mais foi a Universidade Federal do Ceará, tá vendo? São estudantes daqui que optaram. Não, Brasil. O que entrou no SISU, o que entrou no programa do SISU. Aí espalha, né? Se a gente comparar, olha para cá, para esse número que escolheu o Ceará e olha o número do Ceará, tá vendo? Se a gente acha que todo mundo do Ceará quis disputar no Ceará, ainda temos cerca de 5 mil, não é? Que não é do Ceará e foi para lá. Se esses números forem absolutos, não é? Do nosso estado, 177.235, esses foram os que escolheram a disputa na Universidade Federal de Pernambuco. Compare com o número de Pernambuco. Né? Aqui é o número de vagas. Note que o nosso estado é o mais que ofereceu o maior número de vagas, né? Para o Brasil. Mas esse não é presente a professor faculdades? Aqui é a Universidade Federal de Pernambuco. Eu sei, mas qual a escola? Qual a faculdade? Não. Aqui é o número total. Eu sei, mas no tabela eu botei um mapa aqui. Botei. Foi o que eu consegui, viu, Marcos? Aqui você tem um mapa. Olha, deixa eu entender. Essa primeira tabela. Essa aqui, isso, o número de pernambucanos que participou do SISU, que se espalhou pelo Brasil.
aqui o número de pessoas no Brasil que escolheram a federal. Entendeu? Aqui é na Universidade Federal. O número de estudantes que não moram em Pernambuco e escolheram a Universidade Federal, 11,42% do número de vagas, está vendo? 11,42% disso aqui estão na Universidade Federal de Pernambuco. Primeira chamada. As outras eu não tive acesso. Eu procurei. Aí o reitor disse, ó, tá vendo que a preocupação não teve preocupação, o percentual foi muito baixo, ó, 88,58% são pernambucanos. De fora, só 11,42%. Né? Pera aí, reitor, onde é que estão esses 11,42%? Não diga assim, não, porque a gente olha o montante, né? Ninguém vai sair de São Paulo para fazer uma então, pera aí, reitor, onde é que estão esses 11? Vamos dar uma olhadinha com maior atenção, não é? Ó, São Paulo manda 225. A maior parte é de medicina, viu? Hoje, na entrada da universidade, na federal, aqui, em Caruaru não, aqui tem mais estudante de fora do que pernambucano. Então é bom explicar direitinho, por que não ficar com essa, né? Olhar direitinho para a gente entender os números, né? Na verdade, Caruaru, por que é diferente? Porque Caruaru tem o tal dos 10%. E quem tem o ensino médio no Agreste ganha 10% na nota. E isso fez o número de pernambucanos ficar um pouco maior do que os de outros estados. Mas por causa dos 10%. Então é bom que ele diga direitinho para a gente ficar sabendo, né? Não ficar escondendo os resultados. Esse é o mapa, cada estado que mandou para Pernambuco. É um número também interessante para a gente analisar. É importante para a gente entender o que é. E quando for se posicionar, saber os números, o que está acontecendo. Né? Ele fala sobre a famosa mobilidade e tem que olhar com atenção. Pernambuco ofereceu ao Brasil só na Universidade Federal. Para o ano entra metade da Universidade Estadual. Não é? Não é? Metade da UPE vai agora para o SISU no próximo ano. Portanto, Pernambuco está oferecendo uma boa quantidade de vagas para o Brasil. Era bom que todos os estados fizessem isso. Aí, vou passar para o segundo ponto, que é a questão da carta aberta ao INEP, feita pela Sociedade Brasileira de Física, a nossa sociedade, né? A nossa sociedade maior. Estamos fazendo uma aqui agora, né? Essa é a nossa sociedade maior. Então, eu coloquei para que vocês dessem uma olhadazinha. Bom, primeiro, ele coloca, a SBF está estudando a questão do crescimento do país, não é? Precisa de uma boa qualidade na formação básica. Isso aí ninguém nega, não é? Isso é importante. O problema é saber como é que você vai fazer essa formação básica. Essa que é a grande discussão. Né? Eu soube lá na UPE que estão lançando, vai ser lançado agora, eu não sei se algum colega tem essa informação melhor, eu tive a informação lá na UPE, quando tivemos a reunião há 15 dias atrás sobre o esquema seriado. Então eles colocaram que o MEC está lançando um livro orientador para o ensino de ciência da natureza. O primeiro volume é de ciência da natureza. Como vai ser o indicativo do ensino na próxima década de ciência da natureza, onde física está no meio. E há uma grande preocupação da SBF dessa história de o professor, também no ensino médio, ensinar tudo. Ou seja, como Galamba disse quarta-feira, que lá embaixo o professor de física ensinava biologia. Eu fiquei sem querer perguntar a Galamba, mas a Sociedade Brasileira de Física tem um estudo mostrando que no Reino Unido deu errado. Eu não quis perguntar porque Galamba estava tão empolgado, aí eu não quis perguntar. Mas disse que não está dando tão certo assim, como parece. A Sociedade Brasileira de Física é contra isso. Diz que isso é um absurdo. Mas está para sair esse livro do MEC, orientando. Agora não se sabe se é com essa ideia ou com cada disciplina tendo a sua particularidade. Deixa sair para a gente ver, mas ele disse que vai sair. O outro é a adoção de um exame universal para a seleção dos estudantes. Eles olham isso com muita preocupação, porque fatalmente esse exame interfere na qualidade do ensino, por exemplo, o nosso da física. Ele interfere, né? Tem coisas boas, mas tem coisas que não são boas, a gente tem que estar atento a isso, não é?
a existência de estratégias que avaliam o ensino fundamental e médio, que é o Enem. É importante para balizar o planejamento, portanto tem que ser uma avaliação que realmente ela seja precisa, ela é muito cara, a sociedade paga caro por ela, não paga? Ela é quase que solitária, sozinha hoje, então ela tem que ser perfeita, não pode apresentar erros, não quer ser sozinha, não quer comandar tudo sozinho, então ela tem que ser perfeita, minha gente. Ela não divide a responsabilidade, o Enem não quer dividir a responsabilidade com mais ninguém na avaliação, não é verdade? Não está sozinho? Não é ele o único ponto? Então tem que ser perfeito, não pode ter defeito. Não, mas peraí, um defeitozinho ali, pode não, não quer ser sozinho? Então assuma a responsabilidade, não é? E a adoção desse exame como uma das formas de seleção do estudante é uma estratégia que tem seus aspectos interessantes, aí tem que ser implementado com uma certa prudência. Eu acho que a UPE foi prudente. Rio Grande do Sul foi mais ainda, colocou no SISU 30%. Qual é o grande problema? O grande problema que eu vejo nisso, eu acho que a SBF não foi feliz nesse ponto, não tem que ter prudência, não é questão de prudência não. É porque se você faz uma parte das vagas com um exame e outra parte com outro exame completamente diferente, então a pergunta é, quem é o estudante que você quer ali? Quem é que você quer? Totalmente diferente. Pega o exame Enem e pega o exame SSA. São parecidos. É Deus e Zé Buchudo. Um deles está errado. E como é que você usa os dois ao mesmo tempo? Então isso é política ou é por eficiência na escolha e na educação? É preciso dizer isso, não é? É preciso dizer isso. E isso está correto. São duas coisas diferentes. Então, essa prudência tem que ser bem avaliada. Rogério, deixa eu dar um dano. Não sei se você está sabendo, que o MEC está com um estudo que chama-se médio. Está sabendo disso ou não? Ele está tentando reformular o ensino médio. Eu só vi mesmo o documento de discussão do Congresso. Mais nada. Já vem há um tempo, mais de ano, com professores. Agora, assim, eu posso até disponibilizar para o pessoal, que está no site, com todos os cadernos. Mas são coisas que não tem como essa sua preocupação. Pois é. Muito equivocado, muito equivocado mesmo. Inclusive, o modelo de estudo que ele está trazendo para o grupo. Vou botar no site. Pode, seria bom. Pois não. Uma sugestão, se pudesse disponibilizar ou integral ou parte aí, o material, porque algumas pessoas vão querer utilizar esse Claro, já do e-mail lá, do e-mail desse e-mail aí, porque aí tudo tá certo, tá certo. Com certos erros, né? Aí a gente faz. Bom, a outra preocupação que o documento lá da Sociedade Brasileira de Física colocou é se isso que a gente está ouvindo falar constantemente, que já chegou nas escolas, que chegou nos parâmetros curriculares, que hoje é o comentário comum nas escolas, com os pedagogos, né? Será que essa ideia que está se utilizando no Enem, e também em parte nos parâmetros curriculares, será que está alicerçado numa teoria educacional que tenha sido testada com sucesso em algum contexto ou em algum país do mundo? Ou seja, essa filosofia das competências e habilidades, ela está alicerçada, ela está apoiada em algo já testado e bem amadurecido? Eu confesso para os colegas que eu pensava que estava. Era pensamento meu. Porque toda palestra que eu ia, que o pedagogo ia conversar, parece que aquilo realmente veio do céu, prontinho para dar certo, ou já tinha sido testado. Eu nunca tinha tido o olhar contrário, nunca tinha tido. Então, para mim, ou seja, se avaliar os conhecimentos e as habilidades incorretamente, isso pode dar uma bronca mais na frente. Ou seja, se essa filosofia que foi difundida no Brasil inteiro, desde 1998, quando começou o Enem e os parâmetros curriculares que eu ouço falar em habilidades e competências. Né? A pergunta é, está alicerçado em algo que já teve experiência em alguma parte do mundo? Então eu fiquei sabendo que não está. Então a gente é o primeiro. Se é o primeiro, vamos ter cuidado, minha gente. Um pouco de cuidado, não é? Já tem um artigo, eu não sei se você está da STF, na escola, falando sobre esse pessoal que escreveu sobre isso, que não tem nada a ver com as ideias de Fernando, mas o pior de tudo, viu, Marcos? Aí
Por coincidência, eu estava numa livraria e tive acesso ao livro do professor Nuno Crato. Ele é um matemático português. Esse livrinho aqui, fininho, uma maravilha esse livro, viu? Alguns colegas aqui já conversei sobre ele, né? Já li esse livro 3 vezes. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Nuno Crato, ele é um matemático, um pedagogo matemático, foi, não sei se ainda é, ministro da Educação de Portugal, não sei se ainda é. E a minha grande surpresa no livro, primeiro, é a vasta bibliografia que ele utilizou. É um homem respeitado na Europa, é um homem respeitado no mundo inteiro. É um cara que tem uma bagagem grande e ele coloca coisas que me impressionaram e me chamaram a atenção. Primeiro, ele colocou lá, esse documento do Pirredor, nunca eu vi isso. É certo que uma escola orientada para o desenvolvimento de competências preparará menos os futuros matemáticos, historiadores, filósofos, por aí afora vai. Alguém já ouviu falar nisso, quando fala sobre habilidades e competências? Que o próprio diz que ele vai formar. Nunca ninguém me disse isso, não. Eu não sabia disso, eu pessoalmente. Pois não, né? Terminou, assim, eu tive a oportunidade de pagar uma disciplina lá no Centro de Educação lá da Federal, o professor José Batista Neto. E teve uma discussão a respeito do trabalho que terminou. E uma das coisas que foi motivada nessa discussão é a quantidade de críticas que a teoria do Pirredor recebeu na França. Pois é. Sobretudo do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de como é que você vai fazer o aluno progredir se ele não conseguir evoluir uma determinada competência ou habilidade. O que fazer com esse aluno que não conseguiu evoluir? Então, assim, do ponto de vista, Pirredor até propõe, né? Chegou em algum momento em que ele é até bastante ríspido na colocação dele em relação a essa estrutura que seria o trabalho dele, mas o que me parece também não foi testado na França, não. Não foi. Eu assisti uma palestra dele e teve essa pergunta e ele foi muito firme no que disse. Isso aí ele foi. Eu defendo a ideia de que é melhor ensinar as regras de trânsito na escola do que um pouco mais de matemática. Ele foi preciso. Só que as pessoas que estão adotando essa filosofia não comentam isso. É como se isso aí fosse a decisão. Nós estamos com uma decisão que vai trazer os resultados mais na frente. E não vai poder consertar, não, se vier alguma coisa errada. Não vai poder consertar, não. Vai ter que começar tudo de novo. Porque a gente mede resultados em educação, a gente mede em décadas. Não mede de um ano para outro, não, viu? O cuidado todo é esse. E específico em física. Ou seja, a versão atual da teoria das competências foi importada do mundo da gestão empresarial, onde teve alguma popularidade na década de 90. E aí, Guilherme? Correto? Não é? Ora, olhando para o nosso lado do ensino de física, para raciocinar criticamente sobre um assunto, é preciso começar por conhecê-lo. Que eu acho que era ideal. Ele era considerado como um dos elementos que se deveria utilizar para a avaliação do ensino básico. Um dos. Não era o, como é hoje. Né? Então, ele era formado em cima de habilidades e competências. Eram 5 competências e 63 habilidades, porque o que hoje são os eixos cognitivos eram as habilidades. Eu fico pensando, meu Deus, eu pensava que as competências, quando é agora, olha professor, agora é eixo cognitivo, viu? Competências agora são mais 30. Não consigo entender como é que saiu isso. Até hoje, Marco, eu não consigo entender. Porque antes eram 5 habilidades, você pode ter 5 competências e 63 habilidades. Poderia até aumentar as habilidades. Agora, aquelas 5 competências, de forma mágica, são eixos cognitivos. E vieram agora mais 30 competências por área. Você vá no INEP, não tem um documento oficial dentro do que fizeram isso. Tem só matriz curricular, não tem, né? Então você fez por quê? Está baseado, está apoiado em que resultado? Em que estudo? Eu queria saber. Não tem. No INEP não tem. O problema é que no Brasil existe um imediatismo muito grande.
Você vê outros países que, quando implantar uma mudança no sistema educacional, leva anos para que uma mudança comece a ser feita. Sim. E aqui no Brasil você dorme de um jeito, pensando E acorda, você acorda, é que você engula, goela abaixo, qualquer coisa. Correto. E esse exame, ó, de 98 até 2008, tinha uma coisa que eu acho importantíssima. Eu discutia muito com os colegas professores que pediam, cadê o programa? O que eu achava mais interessante no Enem era não ter o objeto do conhecimento. Porque a função dele não era essa. A função, agora veio objetos do conhecimento, está lá no anexo, e aí fica todo mundo, olha, não pode cair tal assunto, não pode cair tal assunto. Física moderna, a gente fez até passeata aqui em Recife, por causa de física moderna. Agora tira porque não está. Ou seja, física moderna não é importante. Sabe por que física moderna não é importante ensinar? Porque o Enem não quer. Já pensou? Porque o anexo do Enem não quer. Quer dizer, o interessante era que eram situações, problemas, onde não precisava do conteúdo específico. Não era uma avaliação conteudista. E agora é avaliação conteudista. Se você for para lá, tem muitos momentos que ela é conteudista. Aí, finalmente, cadê o documento mostrando que agora é assim? Não, é porque virou vestibular. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante atenção. Por exemplo, essa foi do meu ano. Se a mulher botou uma questão aqui, que é... Eu queria só a sua opinião sobre isso. Não dá tempo de ver isso na escola pública. É isso? Não, acho que não. Eu acho que colocaram lá porque o anexo foi assim, lançaram a matriz curricular. Matriz curricular, correto? E faltou os conteúdos, não vai ser vestibular agora? Aí ficou todo mundo cobrando, aí de uma hora para outra eles pegaram e jogaram aquilo ali. E na hora de jogar, não tem documento dizendo por que não botou física moderna. Não acredito que é porque na escola pública não tem tempo para dar, não. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Mas eu não acredito. É falta de critério isso? Eu acho que aquele anexo ali foi chutado. Eu acho que foi chutado. Vou pegar no documento de 10 anos atrás, porque... Ou índice de nível, né? Eu botei aqui para a gente olhar. Professor, e aquela questão que botou agora, precisa de conceitos de física. Aquela questão que apareceu agora da menina. Se você não falar... Primeiro perguntar à menina para que ela vai se bronzear numa lâmpada incandescente. Aqui, pronto, essas eram as questões anteriores. Você veja que não havia... Está em cima da filosofia do que era o Enem, de analisar percentual de otimização de grau. Nós recebíamos o relatório com que competência o examinador quis colocar na questão, qual foi a habilidade que ele escolheu, porque existe uma forma de você preparar o item, você tem que encaixar o item em habilidades e competências, hoje também em eixos cognitivos. Aparecia o resultado nacional, por exemplo, essa questão aqui, lá em 2000, 45% eles acertaram a letra A. Aí aqui, os outros percentuais, todos eles são comentados, daqui a pouco eu comentarei aqui com os colegas, que eu acho que é a parte rica do Enem. É quando a gente comenta os erros. Eu acho que é importante isso, né? Eu estou convencido que isso ajuda muito a gente. Ou seja, não precisa de conteúdo de física em si. Por quê? Porque o conteúdo mais específico era para a avaliação específica de física, e não o Enem. A função dele não era essa. Era a formação do cidadão como leitor de revista, leitor de televisão. Essa era a intenção do Enem. Porque a intenção do Enem até 2008 não era preparar o estudante para botar na universidade. E agora é. Por mais que diga que não, é. Porque a grande disputa está aí. Aí chega 2009 com o famoso novo Enem. Aí ampliou. Não é? Agora são 5 eixos cognitivos. O que antes eram as 5 habilidades, agora são eixos cognitivos. Mudou o nome. Agora são 30 competências, 120 habilidades. Eu estudo essas habilidades quase que constantemente. Eu nunca vi tanta habilidade necessária na minha vida. Mas tem 120 lá. Eles vão estar logo 150, 180, porque não tem tantos ali que não tem nem. E os objetos do conhecimento, que é o conteúdo, o famoso conteúdo. Ou seja, o índice dos livros. É aqui.
ou seja, os elementos que ele utiliza para avaliar habilidades, competências e risco hoje, e agora também a prova bem mais extensa. Então, esse a nossa realidade Enem agora nas escolas do Brasil. Aí vem o outro detalhe que nos chama a atenção. As provas são constituídas por questões bem formuladas, avaliando de maneira adequada os conhecimentos e as habilidades pretendidas? É também outra pergunta que a Sociedade Brasileira de Física ela está fazendo para a gente. Muitas são as questões que poderiam ser levantadas com relação ao Enem, mas duas dizem respeito diretamente à física e aos físicos. Qualidade das questões e a abrangência da prova. Essa é uma questão do Enem, correto? De 2012. Ele cria uma situação física onde tem um trem, uma locomotiva, que vai partir da estação e vai para outra estação. No texto, ele diz que o tempo de viagem está dividido em 3 partes. Um terço e um terço. Na primeira parte acelera, na segunda parte a velocidade é constante, na terceira parte desacelera e para. O texto diz isso, correto? E põe como resposta a letra C. Vocês devem ter passado por isso. Os sites, todo mundo, eu não vi ninguém fazendo crítica sobre essa questão. Entretanto, vamos olhar para a letra C, que é a resposta. Olhe um terço do acelerado. Olhe um terço do uniforme. Agora, veja a terrível figura de um terço final. Era para ser igual a esse, só que desacelerado. Então, o gráfico, ele é inconsistente. O gráfico é inconsistente. Não é assim, né? Porque se é o mesmo trem, se ele gasta um terço para acelerar e vai gastar também um terço para desacelerar, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, só um marcado. Um S, né? Um S. Ou seja, está inconsistente. Tirando a reta. Quantos e quantos alunos, mas não perguntam por isso, né? Não entendem. E não, mas a resposta do Enem está ali. É errado. Ele errou. O gráfico está errado. Isso aqui é inconsistente. Está errado. Pois é. Não encaixa com o que está lá. Aí a pergunta é, cadê o relatório para a gente saber percentual de acertos? O que o examinador chamou de distrator, de 2009 para cá, não tem relatório? Rogério, me preocupa muito essa questão do distrator. Pessoal, é o seguinte, em 2012, na nossa escola, eu puxei para mim a questão da Olimpíada de Física. Pedi que todos os professores que aplicassem a prova me dessem as provas com os respectivos gabaritos. Nenhum aluno respondeu nenhuma questão. Repetindo, nenhum aluno respondeu nenhuma questão. Todos chutaram. Como é que eu vou discutir o distrator? Como? Quer dizer, se você elabora, você erra por algum motivo, tudo bem, mas você fez o cálculo e errou. Mas eu peguei todas as provas, estava uma média de 150 a 200 alunos do ensino médio. Teve aluno que chegou a acertar 13 questões de 20. 13 de 20. É brincadeira. Marco, eu tenho uma ideia sobre... ultimamente eu venho pensando muito nisso, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. A minha opinião é a seguinte: eu acho que o distrator, ele pode ajudar muito a aprendizagem. Mas ele só vai ajudar muito a aprendizagem se a gente criar na escola essa forma de dizer ao estudante que o distrator vai ajudá-lo. A maneira como ele responder, eu posso encaixar com a lacuna que ele precisa ser. Enquanto isso não acontecer, aí o chute vai fazer o distrator desaparecer. Tem que criar um comportamento no estudante que o distrator é bom para ele. Aí ele deixa de chutar. Agora, isso é uma construção. É uma construção. Rogério, esse primeiro terço aí no tempo, da produção, já tem uma boa parte ali que é uniforme, né? Não ficou muito legal, mas a bronca está aqui, né? Porque a inclinação é basicamente a mesma. Não é um exame que quer ser sozinho, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser. Quer ver um exame que é muito bem feito? O do Rio Grande do Sul. É muito bem feito. O do Rio Grande do Sul, muito bem feito. Aqui é o de 2013,
Esse aqui foi terrível, né? Até hoje é o da garrafa, onde bota inclusive a figura. Aí o professor Fernando Lang teve o cuidado de pegar, mostrar aqui a figura e fazer o experimento. Essa é a resposta que ele dá na questão. Vocês podem olhar depois para lá, né? Vocês devem conhecer, né? Resposta confirmada por todos os sites que eu pesquisei, todos, do Brasil inteiro, até YouTube de professor resolvendo a questão. E pelo IDEC, aí o professor teve o cuidado de fazer o experimento. Não é isso aqui. Então, só se isso aqui é feito no outro canto do mundo, porque foi fora da Terra, porque não é assim. Ó, o lançamento, o alcance maior é no meio. E se você fizer mais de um furozinho, mesmo com a tampa fechada, sai água. Ele diz no texto que não sai. Eu fiz em casa, eu vou fazer, para esse cara, é assim mesmo. Se fizer um furozinho só, com a tampa fechada, não sai. A pressão atmosférica, né? Mas se fizer mais de um furo, sai. A partir de 2, Lessa, já está saindo. Então está errada. Aí a pergunta é, fizeram o que com essa questão? Como é que foi o resultado? A gente não sabe. Então é algo que precisa ser observado com atenção. Faz parte da nossa vida, né? De professor. Essa foi a deste ano. Essa é bem interessante, pessoal. Não é que ela é um pouquinho complicada. Eu achei a questão mais difícil da prova. Um pouquinho complicada. Entretanto, tem coisa que eu não consigo entender. Primeiro o termo hermético. Eu nunca vi ninguém usar esse termo. Hermético e dá a ideia de alquimia. Hermético é alquimia. Hermético não é uma palavra que cabe dentro da física. Outra coisa, um manômetro para medir pressão. Medir o que se ela é constante? Aí bota um monte de coisa enunciado que não há necessidade e chega ao ponto de dizer, ó, tem um manômetro medindo pressões. Medir pressões como? Se a danada ela é constante. Então, quer dizer, um enunciado complicado, como se não tivesse esmero para fazê-lo, correto? E isso não é uma coisa boa para... E essa, pelo menos no meu modo de entender, foi a mais forte do ano passado. Não sei se os colegas concordam com isso. Mas com resposta complicada, aqui é outro detalhe. Bom, só quem responde a letra E. Os outros, você verifica, Marcos, não são distratores. Mas não é para ser distrator? Não são distratores. E usa termos que não tem sentido. Um manômetro, medir o que, meu Deus do céu? Se a pressão é constante, precisa de manômetro. Arranca isso daqui, não precisa de manômetro não. São distratores ou são direcionadores para a proposta do Enem é que sejam distratores. distratores, no sentido de você desviar o foco ou não, possíveis possibilidade de erros. Ou seja, dando a ideia de que, como é que eu posso ajudá-lo? Ele analisou aquela situação, um problema, e seguiu um caminho. Esse caminho ele encontrou no distrator. Porque se ele não encontrar, ele pode... Que a ideia é assim, é mais ou menos o que eu penso, sabe? Eu não sei se isso é legal. O estudante lê o enunciado da questão e começa a resolver. Cria um raciocínio físico e resolve. Letra B, aí letra B, põe na letra B. Se não encontrasse aquilo ali, ele ia ficar tentando, ou então desistia e colocava um chute. A ideia é pegar o raciocínio dele, para que com isso, na escola, a gente trabalhe aquilo ali. A ideia é essa. Eu trabalhei com uma elaboração de itens, mas para matemática, né? Uhum. E a gente via que quando a gente fazia esse o item seria uma questão, né? Sei. Para a SAEP, no caso do Pernambuco. Aí a gente trabalhava e a gente tinha que justificar Isso. cada letra, né? Isso. É assim, o Enem é assim. Aqui você tem a abrangência da prova. Eu peguei os 3 últimos anos, porque é quando eu achei que está vendo as mudanças na forma como o Enem está chegando. Né? Pronto, aqui a distribuição, mais ou menos como eu fiz rapidamente, viu? Olha direitinho, ó. Que critério é esse? Eu percebi um detalhe. Sabe por que isso tende a crescer? Porque tem ondas como objeto do conhecimento e tem ondas como uma das habilidades. Então, ondas é algo que eu tenho certeza que sempre vai aparecer. Além de ser conteúdo, é também uma das habilidades na área de ciência e natureza. Então, essa foi a abrangência da prova. Esses são os itens
que o Enem pede lá no seu anexo, mostrando exatamente a grande falta da física moderna, que a STF diz que é uma falta grave. O país que pretende progredir tem que ser um país onde leva-se em conta os atuais resultados da ciência. Biologia faz isso. Biologia discute-se na sala o que há de mais moderno. Química é uma boa parte, sempre foi assim. Aí física não, né? Física vai ser sempre o século XVIII, não é? Isso é algo que é preciso também ser avaliado com bastante atenção pelo professor. E para finalizar, o que é que eu acho que é de positivo também no ensino médio? A ideia é pessoal, é bem pessoal, não é? Eu acho que no ensino médio o Enem ajuda, primeiro, mostrando que é possível você, no lugar de cada disciplina, trabalhar de forma sempre isolada, cria-se a ideia de áreas onde você vai ter encontro entre elas. Eu acho que isso avança. Acho que isso é um lado bom do Enem e dos parâmetros curriculares. Eu acho que avança. Até porque, se você for mostrar para os estudantes o leque de oportunidades hoje que a física participa no mundo do trabalho, vê que o físico vai estar em contato com vários outros profissionais. Então, a área do conhecimento é uma coisa boa. Agora, com prudência, não é? Com prudência. Eu queria só destacar, nós estamos vivendo uma experiência nas nossas escolas, nós estamos chamando Educafilme. É, na verdade, multidisciplinar, não é interdisciplinar. O que está fazendo? Por exemplo, recentemente a gente pegou um filme sobre água e levou para lá professores de geografia, física, matemática, química. Por exemplo, professor de matemática ia discutir num filme porque choveu 70 milímetros. O dia a dia da pessoa não sabe o que é milímetros. Então, essa perspectiva de abordar essas coisas juntas assim, não ficar isolado no contexto, porque, de certo modo, historicamente, nós estamos tudo isolado, como se nada tivesse. Por exemplo, a próxima ponto da gente vai ser a Revolução Francesa. Para trazer todo mundo de história, de filosofia, para discutir a Revolução Francesa. Claro. Então, esse é o lado bom. O outro que eu acho que é interessante é a questão de você elaborar itens, Ana. Eu acho que isso ajuda muito o professor. A filosofia do Enem é você elaborar itens usando sempre esse padrão, criando um texto básico, o enunciado onde você faz o comando que vai perguntar, a alternativa com os distratores. Aí é uma opinião pessoal. Eu acho que isso pode ajudar muito na questão da aprendizagem, desde que você faça com que o estudante compreenda que isso é para a aprendizagem dele. Ou seja, eu aprendi isso aqui nesse livro, exatamente trabalhar com os distratores. Eu gostei muito desse livro, Aprender com os Erros. É de um educador espanhol, onde ele mostra que você pode utilizar o erro. Eu estou chamando ali o distrator, que é onde eu posso identificar problemas. Com isso, eu tenho tido um resultado interessante quando o estudante vem fazer pergunta. Professor, eu não consegui resolver essa questão. Eu sempre pergunto, qual foi a alternativa que você botou? Para ter ideia de por onde teve a dificuldade. Não, eu não botei nenhuma nisso, não, então não tire sua dúvida. Me mostre o que é que você está pensando para eu poder conversar com você. Tem dado resultado. Não sei se é algo ideal, não é Osmar, não é Bruno quem está fazendo isso, mas não sei se tem resultado, mas aparentemente isso ajuda. Ou seja, trabalhar com os distratores, trabalhar com os erros. Por exemplo... Tem um livro muito bom também, que é Avaliar para Aprender. Não é? Não está certo. Eu vou olhar. É bem pequenininho e é um livro que fala sobre essa coisa também e se avaliações pode ser. Pois é. Olha, veja bem, aqui é uma experiência pessoal. Eu trabalhei com os estudantes, quando eu fui começar o curso de física, eu trabalhei com os estudantes a ideia do que é física, do que é ciência, não é? Envolvido em algumas leituras que eu fiz, inclusive que Marco mandou para mim, né? A ideia de como é que se constrói física. Aí eu utilizei o livro do Einstein, né? Que eu gosto muito, Evolução da Ideia da Física, onde ele cria a ideia de você olhar para um relógio funcionando e criar um modelo
do que está acontecendo dentro do relógio. Mas você não pode abrir o relógio. Você vai criar toda uma explicação sem nunca abrir o relógio. Então, foi essa a ideia que eu peguei com o estudante, né? E, claro, preparei na forma como o Enem coloca, que é um troço interessante. Criei o texto, claro que o texto tirado do livro. Eu não tenho referência, aqui não está com a referência, viu? E fiz a pergunta e coloquei os distratores e o gabarito, mostrando que ele vai criar uma explicação, que é uma imaginação, mas que nunca vai poder dizer que chegou ao mecanismo real, que ele não abre o livro, não abre o relógio, né? Dei a aula explicando direitinho, claro, com as minhas limitações, mas eu acho que é um capítulo que ele é importante no ensino da física. Como é que você vai começar a estudar uma parte da ciência sem discutir o que é que ela é? Não é Marcos. Marcos tem muito essa preocupação. E aí, utilizei para isso a competência 4, a habilidade 3 e o objeto do conhecimento. Fiz tudo direitinho. O Enem está lá. É um lado bom dele. Não é? Essa é a competência 4, que é construir a argumentação. Não quero aquele argumento que vai fazer ali. Não é? A habilidade, confrontar interpretações científicas com o senso comum. Não se começa olhando primeiro para o senso comum e depois vai se adaptando. E o objeto do conhecimento que está lá na proposta do Enem é a metodologia de investigação, procurando regularidades para interpretar o mundo, a física do mundo. Está exatamente como o Enem tem ali e como é que eu vou construir um item em cima daquilo ali. Pronto. O percentual de acerto foi 25,55%. Mas como eu esperava, não tanto, mas esperava, aqui está a resposta, e a letra E, positivismo em ação, né? A letra E, ó, 232 pessoas colocam a letra E. A pessoa deve aplicar o método científico, que consiste em saber observar, realizar experimentos, raciocinar e chegar ao mecanismo real. Está vendo, Marcos? Aí eu vou conversar com algumas alunas. Eu tenho uma aluna que é muito interessada, disse, mas por que você botou a letra E? Professor, está no meu livro. Eu disse, qual? Aí fiquei assustado, né? Qual? O de biologia. Método científico. Pô, tá esse aqui lá. 323 pessoas. Então, isso quer dizer que o distrator ajuda. Da forma que, não é? Eu penso que ajuda, não sei se, mas eu penso que ajuda. Faz você verificar, primeiro, faz você olhar se sua aula foi eficiente, né? Depois verificar por onde o aluno está estudando e por que ele cometeu esses erros, trabalhar novamente com ele. O distrator só tem sentido se você voltar a trabalhar. Senão fica uma prova lá, acertou, errou, e ela perde o sentido. O aluno tem essa ideia. Acertou, errou, acabou. Acertou, errou, acabou. Eu acho que a ideia de você trabalhar os distratores, eu acho que é pedagogicamente legal. Eu acho que ajuda na aprendizagem. Eu acho que é um parceiro da aprendizagem. Essa foi outra que foi feita também. Essa eu fui testar um assunto que não é do programa, que é a lei de Einstein, é igual a MC2, só que eu procurei na internet uma chargezinha, aí tem essa charge, vamos conversando, dizendo que é igual a MC2. Mas a intenção foi uma ordem de grandeza, que é conteúdo do Enem. Então eu botei uma chargezinha porque essa é uma das linguagens que ele pede. Então nada impede que eu vá usar uma linguagem dessa, mas com rigor na física. Fiz isso, né, utilizando o eixo 1 e a habilidade 17 do Enem, o próprio Enem utilizando. E aí, utilizei como objeto do conhecimento a ordem de grandeza, resultado. Aí eu fiz mesmo, para cada item desse aqui, Ana, eu fiz as continhas como ele poderia resolver. Né? Claro que a resposta é a letra B. Fiz todos eles, né? 25, 55% também. Coincidência, né? É incrível, né? Aí, olha lá. A resposta é a letra B. 140. Entretanto, ó, 143 na letra A e 196 na letra B. Na letra A, se você olhar com atenção, é exatamente igual à letra B, só que a regra da ordem de grandeza ele esqueceu e botou o mesmo expoente. Percebeu? Já a outra questão, a letra D, eu imaginei ele errando a unidade. Não deu outra, tá vendo? Ó, se não chutou, né, Marcos? Então é algo que eu acho que ajuda o professor a trabalhar. Então o Enem tem esse lado bom. A maneira de fazer livro, nem ele obedece a orientação dele,
não é? Mas eu acho que ajuda na preparação do estudante, na questão da aprendizagem. Eu sou o defensor de que a boa avaliação, ela ajuda. Agora, avaliar por avaliar não é avaliação, é prova. Isso não ajuda. Mas eu acho que você trabalhar bem a avaliação. Hoje, eu tenho uma certa, diria assim, sou otimista em dizer que isso pode nos ajudar. Os números que a gente está fazendo esse ano, e Dino, Bruno faz, Osmar faz também, a gente está trabalhando nisso e tem dado bons resultados. Acredito que pode ajudar. Não é o ideal, mas pode ajudar. E por último, né, o que eu acho que tem ajudado muito, é uma questão bem pessoal, é a questão das aulas serem sempre aulas terminais. Eu estou com a impressão de que isso ajuda um pouquinho. Ou seja, dizer ao estudante que aquela aula ela é sempre terminal, ela tem começo, meio e fim. Nunca fica nada para depois. Porque dá a ideia ao estudante, isso aqui não é ideia minha, foi um pouquinho de conversas com Arthur Galamba, lá da Inglaterra, né? A ideia de que o aluno ter consciência de que aquela aula ela vai ter um ponto final para a aprendizagem dele. Ele ter consciência que vai acontecer isso. E, claro que ela, para passar por esse processo, tem os caminhos tradicionais da gente, né? Do tamanho que for possível da aula. Nossa realidade é 50 minutos, ou 45 minutos, ou 2 aulas ao mesmo tempo, né? Mas sempre no final fazendo uma rápida avaliação. Ou seja, as aulas elas terminam sempre com uma avaliação. Isso aqui não é muito fácil fazer nas escolas da gente. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer, eu noto resultados incríveis, né? Às vezes a resposta do estudante indica que eu não expliquei bem. Que às vezes a dúvida é no aluno, que é um aluno que é interessado, que está atento à sala de aula. Então alguma coisa aconteceu também com a minha aula, né? Outra, a própria maneira como ele compreendeu. Ou seja, basta uma questãozinha. Agora, você tem que preparar direitinho a questão. Para que você entenda que se a resposta é a letra A e ele disse letra C, tem um motivo disso. Você entender mais ou menos o que pode ter acontecido em ele ter feito aquela escolha. Pode ser a lacuna necessária para o objetivo da aula ter sido alcançado. Pronto. Eu sempre gosto de terminar com a dizendo que a gente pode até estar errado no que está fazendo ou tentando fazer, mas eu espero que a gente, sem tentar, não consegue fazer as coisas. Obrigado, minha gente. Muito obrigado. Pessoal, a gente dá um pouquinho do horário do almoço, porque senão os outros grupos vão chegar, aí aquele inicial. Então, se alguém tem alguma coisa antes do almoço, eu gostaria de... A minha pergunta é um pouco rápida. Professor Rogério, na verdade são 2 perguntas, uma para o senhor e outra para quem for professor universitário. Primeiro que assim, eu sempre ouvi falar assim, dos professores um pouco mais experientes, não vou dizer velhos, em que o estudante de hoje em dia não quer nada. Eu escuto muito isso. Isso é uma coisa até que me deixa um pouco preocupado. Na minha época de ensino médio, por exemplo, minha turma do 3º ano de exatas era uma turma muito boa. Aqui meu professor Zé Maciel, que não me nega isso. Mas o professor Roberto Lessa também, que foi meu professor. Enfim, era uma turma muito boa e eu já ouvia isso. Eu não tinha mais nada que eu estava aí. Como eu acho que erroneamente a gente avalia muito o estudante pela nota que ele tira, a minha pergunta para o senhor é assim: o senhor acha que o modelo de prova hoje, baseado no estilo do Enem, é mais eficiente do que as provas do passado? Aquela coisa um pouco mais seca, até, por exemplo, muitos pais dizem assim: eu odeio física porque era muita fórmula, muita decoreba, né? E a segunda pergunta é mais para o pessoal realmente que trabalha nas universidades. Hoje, o Enem já tem um certo tempo, né, que tem essa coisa meio robusta. Eu queria saber assim, qual é o nível do estudante que está entrando hoje na universidade, por exemplo, fazendo um curso de engenharia, fazendo um curso de matemática, um curso de física, saber como é que está sendo essa realidade desses estudantes que estão entrando hoje. Na verdade, minha pergunta é até meio retórica, porque eu já sei como tem sido, porque eu vejo que tem sido feita essa questão do cálculo, da matemática zero, ou seja, a introdução ao cálculo, o menino está entrando
Mas assim, ainda assim é uma pergunta. Mas isso não é novo não, viu, Diego? Isso não é novo não. Isso aí desde a época da... Mas, por exemplo, eu não tive isso. Eu já comecei com cálculo. Você fez a opção de fazer isso, mas a reprovação em Física 1, Cálculo 1, sempre foi muito, historicamente, muito alta. E sempre teve isso. Esse é um debate que a gente tem que retomar depois do almoço. Só para fazer isso já. Mas a avaliação eu gostaria de ouvir. A avaliação eu gostaria de ouvir. A gente, até na época, quando eu era estudante de graduação, surgiu o negócio lá do pré-acadêmico, né? Com essa preocupação dos estudantes que vêm para fazer física. Só para você citar uma coisa que você não deixar sem, né, que você falou aí da universidade, que eu sou professor da UPE lá em Garanhuns. Lá tem um curso de matemática e curso de computação. A gente tem um problema com um cara, com o pessoal que chega, porque teve uma época aí que teve 7 replanejamentos. O cara chega no meio do período, já fez a primeira prova, já está fazendo a segunda prova, né? Então você tem que fazer um milagre. Tá bom, beleza. E, obviamente, grosseiramente falando, o cara chega sem saber de nada. Talvez por conta do que até Gilberto tinha colocado, tem um cara que tem tendência para física, para engenharia, para as exatas, ele, por conta do Enem, ele termina não passando, e é mais fácil você colocar um cara que é mais da área de linguagens, né, num curso de engenharia, do que um cara que gosta de matemática e gosta de física, porque o peso é 70% da prova. Então o cara pode ser bom em matemática, e ele não passa em matemática, por exemplo. E um cara que não gosta de matemática, mas é bom em redação, ele passa em qualquer engenharia. Parece que o pessoal vai querer tirar uma foto, que a gente vai voltar de tarde. Tirar uma foto agora.